Tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Primeira aula de razão e proporção e a gente viu que não é bicho de 7 cabeças, né? E tu acredita que tem aluno pensando assim, então quando eu for fazer, por exemplo, fazer um bolo, eu uso razão, porque eu uso... Proporção. Se eu dobrar a quantidade de trigo, eu tenho que dobrar todos os outros ingredientes. Já estamos começando a dar spoiler da próxima aula. É verdade. As regras de 3, aumenta um, aumenta o outro, diminui. Calma. É porque, assim, são muitas emoções. A gente quer a flor da pele, as emoções, a matemática, a gente quer passar tudo que é conhecimento para vocês. Mas na aula 69 a gente viu, até me assustei, dei um grito agora, mas na aula 69 a gente viu esse início, né, de razão, proporção, entendemos na prática o que é isso, a gente viu até o vídeo lá que falava, né, da parte da alimentação do gado, né, do sal, assim, sal mineral para o gado, e a gente viu que isso pode ser desenvolvido em muitas situações do nosso dia a dia. E é legal porque, assim, tem fazendeiro que faz o que durante o ano? Para manter a qualidade do gado, ele intercala uma fração, uma parte da alimentação é no pasto e a outra parte é com sal mineral. Ele faz essa proporção já durante o ano todo, que é para o gado não sentir muito quando chegar na falta da estiagem, que vai comer mais o mineral. Então ele já vai controlando durante o ano e isso é vivência. Tem fazenda, é por isso, né? tem sítio, tem fazenda. A professora Lúcia não sabe dessas coisas não, mas ele explica com propriedade, você viu? Aí eu fico, como é que é? Porque senão ele sente muito na época da estiagem, aí dá ruim, dá problema. Né? Então tá, se você diz, tá dito. Vamos lá então fazer uma revisãozinha rápida, olha lá. Quando falamos de razão e proporção, a aula 69.2 nos trouxe esse conteúdo. Ou seja, a razão é uma fração. Uma fração. Um quociente. A sobre B. Agora, a proporção vai ser a igualdade entre duas razões. Ou seja, o produto dos extremos pelos meios. E a gente pode, sim, multiplicar cruzado. Tá? O que nos ajuda muito sempre é um mapa mental, que aqui foi de um aluno aí, ó. Tá show, tá muito bem completinho. Já tá até vindo, já falando um pouquinho da regra de 3 aqui também, né? As grandezas, ó. Grandezas diretamente proporcional, isso a gente vai aprender lá na regra de 3, e as inversamente proporcionais. Trouxe aqui, né? Porque tá tudo ligado. A partir do momento que a gente aprende razão e proporção, a regra de 3 vai vir na sequência. Isso. E aqui trouxe uma razão muito famosa que vocês vão estudar lá na geografia, a escala. E a escala é uma razão. Olha que legal. Também um exemplo aqui de porcentagem, né? É interessante que eles entendam que a porcentagem é uma razão. É uma razão centesimal, razão por 100. Isso, verdade. Porcentagem, 10%. 10 por 100 é uma razão, olha aí. Isso mesmo, né? E aí... Aqui nosso conceito básico, né? A razão é uma fração e a proporção é a igualdade de duas frações. Isso eu tive um pensamento agora rápido. Lembra que nós falamos dos alunos? Para cada 5 alunos, 2 são meninas e 3 são meninos. Agora nos 10%, olha só, nos 10%. Então quer dizer que para cada 100 eu tiro 10? Sim. Já dá uma ideia melhor da porcentagem. Então, quanto que é 10% de 200? De cada 100 eu tiro 10. Então, se você tem 200, eu vou tirar 10 mais 10, eu vou tirar só 20. 20. Então, 10% de 200 é 20. Olha aí, ficou mais fácil, né? Isso mesmo. Muito bom. E é dentro dessa lógica da coisa, né, que a gente vai entendendo do que se trata cada assunto. E aí a gente pode ver a matemática aplicada e enxergar tudo com outros olhos. Então, agora é com vocês, hora de praticar atividade de sala, mão na massa. A gente já volta corrigindo. E olha só, estamos de volta, que legal, a gente rápido, né? Foi muito. Muito né? rápido. Muito e aí, rápido. tava fácil? Hoje eu nem tô pedindo café porque eu já tomei, né? Tomou todo o café, ela sentou ali e tomou o café todinho. Né? Café, Todinho. é café. Não, tomou Sobrou? tudo.
Durmo, não tenho problema. Ela dorme até de dia, imagina de noite. Não dá. Que tempo eu tenho para dormir de dia? Brincadeira. Mas eu tomo café qualquer hora, o café não me atrapalha, só me alegra. Vamos lá, resolver as atividades de sala, hora de tirar as dúvidas. Questão de número 1, bora ver. Escreva a razão na forma simplificada. No quê? Na forma. Na forma? Na forma? Então vamos lá, na forma simplificada, lembrando que tem que estar na mesma unidade. Então eu tenho 6 meses para um ano. Um ano tem quantos meses? 12. Vamos fazer tudo agora e depois a gente simplifica. Vamos. 250 ml para 1 litro. Quanto é 1 litro? 1 litro é 1000 ml. 1000 ml? 1000 ml. 3 metros para 1 quilômetro. Quanto é 1 quilômetro? 1 quilômetro é 1000 metros. Então 3 metros em 1000? Isso. 2 anos para 15 meses. 2 anos são 120... não. Peraí que eu tô lá, nas horas e minutos. Dá 12. 2 24. anos são 24. Tá difícil. 2 anos são 24 meses para um total de 15, né? E aí temos mais uma aqui. Vamos lá em cima. Vamos. Ops. 15 minutos para 3 horas. Vamos passar tudo para minuto. 3 horas são quantos minutos? 180 dos... 3 vezes 60, né? Isso, 180. 180, 360. Vamos lá agora simplificar. Vamos ver. 6 para 12. Dá para se dividir por 6, né? Por 6. Dividido por 6 em cima, dividido por 6 embaixo, vai ficar 1 para 2. Meio. 6 meses para um ano, com certeza é metade, né? Metade do ano, ó. Aí a gente vai buscando sempre trazer para a nossa lógica, né? Aqui podemos dar uma simplificada. 25 tá o quê para 100? 25 por 100 é um quarto, eu lembro né? da atividade. Com certeza. 250 ml ml é um quarto de 1 litro. 25%. Mas aqui dividiu por 25. 3 em 100, em 1000, dá para simplificar? Não dá, porque o 3 é ímpar, é primo. Então ficamos assim mesmo? Isso. Pode isso, Arnaldo? Pode. 24 e 15, acho que dá por 3, né? Dá por 3. Por 3 vai dar 8. E 5. E 5. 8 quintos. 8 em 5. E essa última aqui dá por 15. 15 em cima, 15 embaixo. É porque 15 em 1 hora dá 4, né? Sim. 60. Então, vezes 3, 12. 12. 1 sobre 12, né? 15 por 15, 1. 180 por 15, 12. Isso mesmo. Muito fácil, né? Muito simples. A gente simplificou o que era possível. Que nem a letra C, não deu para simplificar, então fica desse jeito mesmo. Beleza. 3 metros em 1 quilômetro é 3 em 1000. Perfeito. Pergunta de número 2, bora ver? Vamos lá? Um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? Então vamos montar aí um 200 por 1.600? Ou 1.600 por 200? Os dois, se nós soubermos a leitura da razão, dá. Os dois dá para chegar nesse detalhe. Vamos lá, vamos fazer 200 em 1.600, né? 200 vagas para 1.600 inscrições. Isso. A gente vai cortar os zeros aqui, dá para dividir por 2. Por 2. Vai ficar 1 em 18. 1 em 8. Isso, ou seja, para cada uma vaga nós tínhamos 8 candidatos inscritos. Então é 8 para cada vaga? A gente pode fazer essa leitura? Então, 8. Se a gente fizesse o processo inverso, né? Dividido por 200, também íamos cortar os zeros aqui. E 16 dividido por 2 é 8, ou seja, 8 candidatos para cada vaga. Aqui a leitura só é um pouquinho diferente. Um candidato, uma vaga para 8 candidatos. Beleza? Beleza. Muito bem. Muito bem. Vamos para a pergunta de número 3. Bora ver. Vamos lá. Gustavo estava treinando pênaltis, caso precisasse na final dos jogos de futebol escolares. Sabendo que de 14 chutes ao gol, ele acertou 6, qual a razão do número de acertos para o número total de chutes? Qual a razão do número de acertos para o número total de chutes? Vamos lá. Estava treinando, precisasse nos jogos, sabendo que de 14 chutes, ele acertou 6. Qual a razão do número de acertos? Então,
6 em 14? Isso. Ah, mas não tem essa resposta 6 em 14. Ah, mas porque está simplificada. A razão sempre vem simplificada. Dá para dividir então por 2? Dá. Por 2, né? 6 por 2, 3. 14 por 2, 7. Então, 3 em 7. 3 sétimos. Beleza. A cada 7 chutes ele acertava 3. 3. Muito bom. Bem simples, né? Bem fácil. Bem simplesinho. A razão e a proporção é coisa simples. Muito bom. Já? Beleza. E aí, se nós quiséssemos fazer algumas interposições, por exemplo, se ele desse 70 chutes, os seguintes nessa mesma proporção, ele ia acertar quantos? De cada 7 ele acerta 3. Se fossem 70 chutes, 30. aí eu podia usar a proporção, não é 3 está para 7, assim como 70 está para... E quem está lá em cima? Se multiplicou embaixo por 10, multiplica em cima também. Frações equivalentes. É isso aí. Muito bom. Ele acertou 15 chutes. Pastor. Ele acertou 15 chutes. 15 chutes no gol, ele fez 15 gols. Quantos chutes ele deu? Multiplicou por 5, dá 35. Pronto, fica tudo bem fácil de se trabalhar. Não tem erro. Vai lá, então. Para o Se Liga no Enem, última perguntinha. Vamos ver. Esse é o IFE de São Paulo, Instituto Federal? De São Paulo, 2013. Isso mesmo. Em uma maquete de um condomínio, Adoro. um de seus prédios de 60 metros de 60 metros de altura está com apenas 48 centímetros. A altura de um prédio de 120 metros nessa maquete, mantidas as devidas proporções em centímetros, será de quantos centímetros? Bom, vamos seguir a lógica proporcional? Vamos, né? 48 centímetros representa... Está para 60 metros, né? Agora, a gente já viu que se tiver o prédio com 120 metros, o que vai acontecer aqui, né? Bom, multiplicou de baixo por 2, não foi? Ah, é verdade, multiplicou por 2. Se multiplicou, o denominador também tem que multiplicar o numerador. Então, no lugar da interrogação, temos, então... 96, muito bem. Então, se o prédio tem 120 metros de altura na realidade, na maquete vai ter 96 centímetros, quase 1 metro. Quase 1 metro. Bem bonitinho. E essa daqui, olha só, depois nós vamos chegar na regra de 3, que vai dar para fazer também usando a regra de 3. Só que aqui nós usamos somente a ideia de proporção. Nós vimos lá, se dobrou o denominador, também tem que dobrar o numerador, que é aquela ideia que nós aprendemos lá em frações equivalentes. Se ainda tem alguma dúvidazinha nesse assunto, é interessante que você volte lá no sexto ano e estude frações equivalentes, que você vai ver lá que ele fala. Quando eu vou encontrar uma fração equivalente, tem que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor. E eles devem estar pensando lá, ai, muito legal, né? Muito simplesinha essas questões. Acho que eu quero só estudar razão e proporção agora. Muito legal. E assim, é um assunto que no nosso dia a dia fica muito aplicado. É muito bem aplicado no nosso dia a dia. Né? Vamos supor que eu quero fazer a limpeza lá do pasto. Ó, fui lá de novo. Tô dizendo. Fazer a limpeza do pasto. Estão acreditando em mim, que ele é fazendeiro. Tá chovendo muito, o mato está ficando muito grande. E aí eu vou fazer o seguinte, eu não quero trabalhar muito, mas eu vou trabalhar aí, né? Vou limpar uma área de 50 por 50 por dia. Em quantos dias eu termino sabendo que a minha área tem tanto por tanto? Não vou falar. É sítio. Eu tô só de olho aqui, ver se ele revela o tamanho da propriedade dele. Mas tu viu já, é pequenininha. Tu viu? É negocinho pequenininho. Não sei não. Tu foi lá. Eu fui, mas não tem noção assim do tamanho, né?
Tu andou tudo lá, tu se perdeu lá, tu mediu tudinho. Medir em passos, foi? Ela foi dando os passos lá, daqui a pouco, cadê a professora Lu? Sumiu. Ué, não pode refletir? Usar o sítio para dar uma refletida, dar uma pensada? Foi legal, aquele dia foi legal. De fato, é muito bacana lá, muito gostoso. Não conheço a piscina, mas o sítio já conheci. Mas você conheceu o Igarapé, que é melhor que a piscina. É legal o Igarapé, é verdade. É melhor que a piscina. E não brincando com os números da aula de hoje, já que a nossa aula foi bem tranquila, bem bacana, os exercícios muito simples, né? Claro que depois a gente vai dar uma aprofundadinha falando de regra de 3 e tudo mais, mas por enquanto a gente tá só nesse passo inicial. Na verdade, ficar aqui mesmo brincando com os números. Eu queria fazer uma comparaçãozinha com o último que nós fizemos, dos patos. Lembra agora é ganso? Não, agora são os ovos no café da manhã. Então vamos lá. Não brincando com os números, qual era a nossa perguntinha mesmo? Era assim, ó. Vamos ver? Tinha 2 pais. Ixi, já deu a resposta ali. Já deu. Não deu nem. Não, mas calma, vamos deixa a resposta. Tem hora que a resposta surge, tem hora que a resposta já tá surgida, né? Ó, tinha 2 pais e 2 filhos tomando café da manhã. Você lembra do pato? Que tinha 2 patos na frente de outro pato. Tinha 2 patos atrás de outro pato. E tinha um pato no meio. Então, quer dizer, nós pegamos os 3 patos. Tinha 2 na frente e um lá atrás. Tinha 2 atrás e um na frente. E tinha um no meio. Ninguém falou quais eram os patos? Isso. Aqui, ó, 2 pais e 2 filhos. 2 pais e 2 filhos? Significa que esse pai aqui é pai desse filho, que esse filho é pai desse filho. Então tipo, tem um filho, um pai e um avô. O avô. Então Pronto. Só 3 ovos, Só 3. né? E eles são bem econômicos, né? Porque quando eu vou tomar café da manhã com ovos fritos, tem que ser pelo menos 2. Rende mais, né? Porque o pão fica mais gostoso com ovo frito. Verdade, né? também me amarro. Ei, mas então, os 2 pais e 2 filhos não eram 4 pessoas. Não. Porque às vezes, por exemplo, né? O pai do professor Maurício, o professor Maurício e o filho dele. O meu pai é meu pai. É seu pai. E você é pai do seu filho. Então, são 3 pessoas e temos 2 pais e 2 filhos. Temos 2 pais e 2 filhos. Porque você também é filho. Olha eu sou aí. filho do meu pai. Confusão, né? O pai do meu filho é filho do meu pai. Eu sou filho do meu pai e sou pai do meu filho. E meu pai é avô do meu filho. Então, e meu filho é neto do meu pai. 3 ovos, né? E pronto. Aí já fechou aí. Entenderam? Beleza? Não entender? Não. Tá simples. Não, tá simples. Tá quase igual a aula, muito simples. Vamos lá, então, finalizando a nossa aula de hoje, onde a gente iniciou a parte aí dos estudos da razão e proporção, que vão ser contemplados mais para frente aí nas aulas de regra de 3 simples, regra de 3 composta, que também cai muito nos concursos, gente. Cai não. Despenca. Desmorona. Olha, a regra de 3, ela vem com tudo nos concursos. Então precisa, para quem tem intenção aí de fazer o concurso da prefeitura, do estado, já vai se preparando, é bom dar uma atenção especial para nossas aulas aqui daqui para frente. Sabe como é que eles usam para tentar ali dar uma manobrada nessa parte? Eles colocam bem assim, ó. Raciocínio lógico matemático. E aí vem a regra de 3. É regra de 3, é razão, é proporção, é essas ideias que faz você pensar. É aquele princípio multiplicativo, lembra que nós falamos das roupas, das calças? Combinações, né? Isso. Tudo isso. Eles colocam como se fosse raciocínio lógico matemático. É a parte da matemática que eu preciso pensar. Na verdade, quase toda, né? Não, mas algumas partes a gente pensa aplicando em fórmulas, em regras. Essa parte, antes de aplicar, vocês vão ver depois na aula de regra de 3, porque não vai dar, né? Mas na regra de 3, antes de aplicar a proporção, eu tenho que ler, eu tenho que montar e eu tenho que dizer se é diretamente ou inversamente, para depois montar essa proporção. Senão, monta a proporção e dá errado. Se eu só pegar os valores e colocar A, B, C, D, dá errado, porque tem que dizer se é diretamente ou inversamente. É verdade, tem esses detalhezinhos aí na próxima aula. Então, essa foi bem simplesinha, mas só é o primeiro passo, tá? Depois a gente aprofunda aí com mais alguns detalhes. Esse assunto foi estudado lá no 7º ano e a gente bota para resolver aqui de novo, porque é assunto importante, é pré-requisito para um tanto de coisas. Lá na física vai se resolver coisa com regra de 3, na biologia, na química, vai se resolver coisas com regra de 3, então vocês precisam se apropriar desse conhecimento. E o legal é que na física, ele fala bem assim, ó, ele não fala regra de 3, ele fala assim, velocidade média, aceleração. Determine a velocidade média, a razão. É a razão. Determine a aceleração,
é a razão. Verdade, né? Tá Mas... tudo, não tá explícito, mas tá implícito, né? Essa aula aqui tá deixando já o menino com nota boa já na física, É no primeiro verdade, bimestre. verdade. Na primeira avaliação já. E se deixar a gente não para de falar, né? Mas vamos finalizar a nossa aula aqui, porque hoje foi muito legal, como sempre. E fica aqui aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!